A gente tem uma inquietação na alma, no nosso coração, quando a gente fica pensando no que a gente vai deixar nessa vida, quando nós formos embora, o que fica? O que eu, Jefferson Robles Carmona, vou deixar quando eu for embora? O que meu pai deixou para mim quando morreu em 98? O que vocês vão deixar quando vocês forem embora? Porque, como o pastor tem dito, não sei se vocês sabem, nós vamos morrer um dia. Não sei se você ainda está desavisado, eu sou imortal. Não, nós vamos morrer um dia, mais cedo ou mais tarde. Ontem à noite a gente, não sei se a igreja é contra ou a favor, mas nós montamos uma árvore de Natal cedo mesmo. A gente estava ansioso e quis montar a árvore de Natal. Montamos uma árvore de Natal lá para o Tony ficar olhando, né? E a gente gosta. Eu, na minha infância, eu passei a vida inteira montando a árvore de Natal em casa e tenho boas lembranças disso. E não tenho culto. Para mim, não cultuo a árvore de Natal, não é um Deus para mim, mas ele vai crescer no meio de crianças que vão ter árvores de Natal na casa deles e eu não preciso causar esse trauma, é do demônio, não sei o que lá para ele. Mais cedo ou mais tarde ele vai entender que não tem tanta importância assim a árvore de Natal e que o nascimento dele é importante. E depois quis dizer isso, porque depois a gente ficou assistindo Domingo Legal. Não, Domingo Legal não, Sabadão, como chama o do Celso? Sabadão. E tá do Celso Portiolli. Ontem estava uma família de cristão, tá amarrado, como viu televisão é do demônio. E estava ontem o Celso Portiolli e foi uma família muito simples que tocavam numa igreja. E eles fizeram uma surpresa, eles gostavam muito da Eichla, quem conhece a cantora Eichla, que perdeu o filho há pouco tempo, né? E estava essa reportagem, eu fiquei assistindo junto com a Lei, o Tony já estava dormindo. E o que fica de legado, né? O que fica quando perde alguém, o que deixou? E o testemunho dela é bastante forte, né? Uma mãe que perde o filho, a Lei se emociona com isso, porque nosso com 18 anos, muito cedo, né? E a gente fica inquieto com o que a gente vai deixar, o que fica, né? E eu queria ler um texto com a gente, para a gente, e com a gente, que as soluções de todas as nossas questões, de todas as nossas preocupações, a gente se ocupa com essas coisas, preocupados com coisas que a gente não consegue mover, mas todas as situações de angústias, de dúvidas, de questões, de amarguras, a gente consegue solucionar nele, Jesus, não é no Celso Portiolli, é em Jesus, a gente consegue a solução. Eu queria ler um texto com os irmãos que está lá em João 15. Como eu tenho dito, eu não venho aqui trazer novidades, ou trazer um texto novo. Os textos estão todos na Bíblia há muito tempo, muito antes de eu nascer, e eles continuarão quando eu for embora. Então, a solução está aqui, sempre esteve aqui. A gente só vai relembrando, como eu tenho dito, o nosso problema ainda é Alzheimer. A gente esquece um pouco da palavra. Mas vamos relembrar, para isso estamos aqui, para isso que nós temos Bíblias, em aplicativos, em papel, para sempre relembrar, sempre é bom relembrar. João 15, versículo 1, diz assim, Jesus falando, amém? Vamos lá. Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, todo ramo que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho falado. Olha só até aqui por enquanto. Todo ramo que, estando ligado nele, não produzir fruto, o que ele faz? Ele corta. E todo ramo que produz fruto, ele faz o quê? Poda. Corta
e poda. Tem diferença. Cortar e podar tem diferença. Lá em casa eu tenho... quem já foi em frente o cemitério Quarta Parada, do outro lado, tem um armazém ali enorme, com plantas e tal. E eu comprei um dia um bonsai. Eu gosto de algumas flores, de plantas. A Lê não liga muito. Aliás, em Portugal, quando nós estávamos lá, eu tinha um pezinho de laranja, que estava nascendo. Eu coloquei a semente, ele estava nascendo. E ela, irmãos, chamava aquilo de mato. E esse mato aí, você está cuidando dele? Ela esquece de cuidar. E ela falava que era mato. Um dia eu falava para ela, aquela árvore iria crescer, eu iria comprar um sítio, e aquela árvore ia ficar bonita, e do outro lado um pé de abacate, ou sei lá o quê, ia colocar uma rede no meio, ia ficar comendo a mexerica, e a laranja eu não ia dar uma para ela, porque ela falou que era mato. Ia ficar embaixo da sombra lá, descascando minha laranja, na rede, naquele mato que ela falou. Ele poda para que dê mais fruto ainda. E o que não dá fruto, ele corta e lança fora. Tem diferença. Não fique pensando, é a mesma coisa. Se eu produzir ou não produzir, ele vai cortar mesmo? Ele poda para que dê mais fruto. O bonsai que eu tinha comprado, ele estava tão bonitinho, lá numa sacadinha que a gente tem, tudo as folhinhas tudo verdinha e tal. Eu falei, vou colocar na sala isso, vai ficar legal. Coloquei na sala e nós esquecemos de regar. E ele começou a secar. Quando eu dei conta, ele estava tão seco já, as folhas estavam marrom. Eu falei, meu Deus, eu regando, falei, perdi o bonsai. Quando ele secou, ele estava na janela do lado de fora, que eu coloquei lá. Ficou meio esquecido lá, e ele começou a secar. E eu vi no YouTube que para o bonsai você tem que trocar o vaso, tem um monte de, cada planta tem um segredo, não pode aguar muito e tal. E aquelas folhas estavam tão secas, eu falei, meu Deus, eu perdi o bonsai. Eu nem tirei foto porque enfim. Mas eu coloquei lá de volta na sacadinha, mudei o vaso assim, tirei e plantei no mesmo lugar, que acho que já resolve. Ele não sabe que é outro vaso, então eu coloquei no mesmo, faz de conta que é outro. E eu tirei as folhinhas secas. E eu vi que uma pontinha de um galho parecia ter um brotinho. Eu falei, eu acho que ainda não é o fim dele. Mas eu tirei todas as folhas que estavam secas. Ele ficou peladinho, sem nada, só os galhos assim. Parecia uma árvore seca. E hoje, esses dias eu vi que ele começou as folhas voltarem. Mas eu tive que tirar as secas, para que ela desse mais folha, não fruto, mas folha. E a gente tem que tirar algumas coisas que roubam a energia do galho, da arvorezinha, para que novas outras venham. Então podar é uma coisa, cortar é outra. E aqui ele fala que vocês já estão limpos pela palavra. O que limpa a minha vida e a tua vida é a palavra de Deus. O que limpa não é o sal grosso, não é o banho, não é o azeite. O que limpa é a palavra de Deus. A única coisa que tem poder de transformar a minha vida e a sua é a palavra de Deus. Amém? Ele continua dizendo assim, e ele insiste nisso. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Sabe o que é videira? Da uva. Se você pegar um ramo de lá e deixar ele aqui no nosso meio, vamos esperar produzir alguma coisa. Porque aquele estava muito longe, eu tinha que ir lá para o interior toda vez buscar. Então eu peguei o ramo dele e coloquei ele aqui no meio, para ver se eu não preciso ir até lá, as uvas sairão daqui. Vai sair alguma uva dali? Claro que não. Vai secar. Se nós não estivermos ligados nele, a gente seca. No primeiro momento, na primeira semana, está tudo ok. As folhas ainda estão verdes, acho que está tudo beleza. Fica um tempinho sem estar na presença de Deus, que aparentemente está tudo tranquilo. Mas o que irriga, o que traz fruto, começa a secar, já perde a força.
E com pouco tempo você vai ver que a tua aparência já não é mais a mesma. Você muda longe do Senhor. É um navio que vai afundando. Vocês também não podem dar frutos se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Ele insiste: se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Foi o que eu acabei de falar. Tais ramos são apanhados e lançados ao fogo e queimados. Mais uma vez ele fala: se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras, as mesmas que nos limpam, permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Que chave, hein? Que resposta. Se eu permanecer nele e as palavras dele permanecerem em mim, eu posso pedir o que eu quiser. Eu posso pedir o que eu quiser e será feito. Não é pedir e escrevi a carta para o Papai Noel e não veio nada. Eu peço para ele e ele faz, desde que eu permaneça nele. E o que em mim? A palavra dele em mim, a palavra do Senhor em mim, permanecendo em mim. Aí eu posso pedir tudo. E a frase que a gente já conhece: quando a gente está ligado nele e as palavras dele estão dentro de nós, nas nossas ações, a gente pode pedir o que a gente quiser, porque a gente sabe que a gente não vai pedir qualquer besteira, qualquer bobagem que não tem sentido. Quando a gente está ligado nele e ele ligado em nós, a gente sabe o que pedir. Porque a intimidade, e ele está insistindo nessa intimidade, é tão grande que a gente não vai pedir: ah, Senhor, me dá um iate, Senhor, me dá um avião particular, eu preciso tanto. Bobagem. Ontem me mandaram uma mensagem do padre Fábio de Mello. Que mensagem bonita. Eu não sei se vocês não vão nunca mais me chamar para pregar aqui. Mas que mensagem bonita. Com lucidez, com clareza, com sabedoria. Falando das coisas práticas da nossa vida. Se alguém quiser, eu mando para vocês. Eu tenho lá. Você edita isso depois, né? Não tinha novena, não tinha nada, era conselhos práticos sobre uma vida de relacionamento. Ele fala assim: a gente é capaz, resumindo um pouquinho, de pegar um avião e ir lá para Pará, Belém do Pará, e viajar para tentar descansar, e a gente não consegue olhar no olho da pessoa que está sentada na mesa, do outro lado da mesa. A gente tem habilidade suficiente de pegar um avião e ir para tal lugar, desfrutar e falar que está tudo bem, e a gente não consegue sentar numa mesa com uma pessoa, olhar nos fundos dos olhos dela e falar assim: e aí, tudo bem? Eu estou aqui para te ajudar, você precisa de mim? A gente não consegue isso. Coisa simples. E quando a gente está ligado nele, a gente não pede bobagem, a gente pede coisas que estão relacionadas com ele e com o que é importante para ele. A gente não fica mimadinho, embabacado, desculpa a expressão, uns babacas pedindo coisas que não. Quando a gente está ligado nele, a gente pede coisas que é interessante ao ponto de vista dele. Por isso que ele dá essa palavra para a gente: olha, vocês podem pedir o que vocês quiserem, desde que vocês estejam ligados comigo e a minha palavra estejam em vocês, porque o que vocês pedirem faz sentido, ou fará sentido. O meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim vocês serão meus discípulos. O que classifica um discípulo, um seguidor de Jesus, é o fato de nós produzirmos fruto. Não tem a ver com a quantidade de cultos que você vem, ou com o valor da oferta que você dá.
ou com os rituais, que hoje em dia a igreja evangélica está voltando ao Antigo Testamento e repetindo rituais que Jesus já falou assim, isso já acabou, não é? Eu já falei, o sábado, eu sou o sábado, vocês estão guardando o sábado ainda? Vocês estão colocando a arca da aliança no templo? Já passou isso, eu sou a presença de Deus, e a presença de vocês habita em vocês. Eu sou o templo do Espírito Santo e Ele habita em mim. Então estar ligado nele faz com que eu produza fruto. Nisso é glorificado. Deus é glorificado. E não é com as quantidades de glória a Deus que eu dou. Glória a Deus, hein? Glória a Deus. Faz umas besteiras a vida inteira, mas dá um glória a Deus. Tinha um irmão numa igreja que ele dava tanto glória a Deus que até incomodava. Porque depois foram descobrir que a esposa se divorciou, não sei o que lá. É tanto glória a Deus, e a pessoa é insuportável dentro de casa. Deus é glorificado pelo fato de nós darmos fruto. E o fruto não se dá só aqui, porque aqui é muito fácil, né? Não é tão fácil tocar como ele toca, mas é fácil vir aqui tocar e glorificar a Deus. Aqui é fácil. Jesus falou essas coisas, ele disse: tenho dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Quem está triste? Aqui está a resposta para a alegria. Quer voltar a sorrir? Quer estar alegre? Quer permanecer alegre? Volta aqui, né? Quer permanecer alegre? Esteja aqui. Esses ensinamentos são para isso, para que a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é esse: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Já não chamo de servo, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu tornei conhecido a vocês. Amigo de Deus, ele não está falando, eu não quero um relacionamento de vocês para comigo, de servo e senhor. Eu quero um relacionamento de intimidade, de estarmos ligados ao ponto de sermos grandes e bons amigos. Eu não chamo vocês de servos. Eu não quero esse relacionamento de servo e senhor. A gente sabe o que é ser servo de Deus, mas o que ele está querendo dizer aqui, eu não quero rituais religiosos, eu quero um relacionamento de amigo com vocês. Eu quero que vocês sejam meus amigos. Não quero que vocês usem vãs repetições, como ele disse em outro texto. Não fiquem usando vãs repetições. Eu não quero esse tipo de relacionamento. Ah, Senhor, mas eu fui na igreja, eu fui na reunião de oração e eu rezei para o Senhor, eu repeti as mesmas orações. Eu não quero isso, eu quero que você fale comigo. Orar significa falar. Fale do jeito que você fala como um amigo. Eu não estou bem, Deus, eu não estou legal, eu não estou com vontade de fazer o que é certo, Deus, eu preciso da tua ajuda, Deus. Meu amigo, me ajuda, porque eu tenho vontade de sair quebrando tudo por aí, mas eu sei que essa não é a tua vontade, meu amigo. Então me ajuda, meu amigo, a ser como você é. Porque eu tenho tido tantas influências de pessoas lá fora que fizeram A, B, C, D, e eu não quero isso. Eu quero fazer o obedecer, não A, B, C, D, obedecer. Eu quero seguir esse. Então me ajuda. Aí você vai se alimentando dele, vai se enchendo dele. Porque é muito fácil a gente se perder. É muito fácil a gente se distanciar dele. A gente arruma tempo para tudo, menos para estar com ele, o nosso amigo. Mas na hora do perrengue, vocês não me escolheram,
mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. Deus, com toda a sua grandeza, com toda a sua sabedoria, soberania, sendo Deus, Ele olha para mim e fala assim: eu escolhi você, porque eu quero te usar, porque eu quero que você seja um canal, um instrumento meu. Por isso que a gente fala que não fui eu que escolhi Ele, não fui eu que aceitei a Jesus, foi Ele que me aceitou. Aí muda tudo, porque eu não tenho nem capacidade para escolher, porque eu sou tão burrinho, que nem capacidade. Foi Ele que olhou para mim e falou assim: eu posso te usar, eu posso te usar. Eu sei que você é limitado aqui, acolá, ali, e no meu caso ali, e ali também, ali também, mas eu posso te usar. Eu usei uma mula no passado, eu posso te usar. Ele não usou uma mula? Usou. Ele pode me usar. Diz que a gente se coloque à disposição, e é isso que Ele está esperando, esse tipo de: estou conectado nele. E quando eu estou conectado, você quer parar? Ou eu ou você. ou eu ou você, né? A gente tem que estar conectado nele. Conectado nele. Você está conectado nele? Tá? Tá? Quer pregar? A gente tem que estar conectado nele. Ficar ligado nele é a única forma de produzir alguma coisa. A gente ficou um tempo em Portugal, eu 11 anos, depois eu casei com ela e sequestrei ela, casamos aqui no Brasil, levei ela para lá, a gente ficou 3 anos juntos, e eu trabalhei nesses 3 anos, trabalhei com o Alex Castilho, um peruano muito querido, irmão, e a gente trabalhava com montagem de estrutura metálica. A gente foi numa quinta, que é um sítio lá em Portugal, e montar uma casa lá, enfim, e lá tinha as vinhas, tinha o lugar onde um tanque, onde eles pisavam as uvas, descalços, e depois aquilo virava um vinho, mas é a tradição lá. E nessa casa eu vi que era época e tinha uma pessoa colhendo as uvas, e tinha aqueles cachos de uva, sabe aqueles cachos gordos assim, as uvas tudo assim, uma da outra, cheio assim, aquele cacho que dá vontade de apertar assim, fazer um suco na hora, né? E ele estava colhendo esses frutos. E eu achei interessante de como é bonito o processo todo, né? E tinha esses cachos enormes que ele colhia, jogava lá no cesto e tal. E tinha uns cachinhos pequenos com 2, 3 uvinhas. Sabe o que eles faziam? Vamos brincar de passa ou repassa. Vem aqui você. Eu esqueci o teu nome. Alex, vem cá, Alex. E aqui o teu é Alberto. O Alex e o Alberto. Passa ou repassa. Vem aqui. Eu vou fazer uma pergunta, tá? E vão ficar os dois. A gente não tem o botãozinho, tá? Não tem torta. A gente pode. Tem bolo aí de aniversário de alguém? Senão a gente pega o bolo e. Não tem. Ninguém faz aniversário? Uma pergunta simples sobre a videira, né? Sobre o processo, né? Então, quem souber, a regra é o seguinte: quem souber vai levantar a mão, fica os dois com a mão abaixada, mão para trás, melhor. Quem souber vai levantar a mão e vai responder, ok? Vamos lá. Nesse processo que eu estava contando para vocês, não sei se vocês estavam prestando atenção, estavam com sono, dormiram um pedacinho, estava falando sobre videira, então. E nesse processo tinha uma pessoa colhendo as uvas, e tinha os cachos grandes que ele pegava e colocava no cesto, ou jogava no cesto, e tinha lá aqueles galhos com 3 uvinhas, uns cachinhos pequenininhos com 3 uvinhas. O que ele fazia com aquele... A pergunta é o seguinte, e eu quando falar valendo, você levanta a mão se souber ou não. O que ele fazia com aqueles 3 cachinhos com 3 uvinhas
no pé, ele colhia ou ele deixava lá? Porque afinal de contas 3 uvinhas não faz diferença nenhuma. 1, 2, 3 e valendo, ok? Podava, pegava aquilo lá, cortava, né? Podava e... ele levantou a mão primeiro, você espera, porque ele... Se ele não souber, se ele não souber, ele passa para você. E depois, se você não souber, você repassa. Mas que mania, não tem a regra, levantou a mão. O pessoal, acho que é crente, tem que ter vitória sempre. Não, vou ganhar, deixa que eu ganhe. Calma, né, senhor? Hora que perde. Hora que ganha, hora que perde. O irmão morar pelo irmão ansioso. É isso aí aqui mesmo, pode sentar. Obrigado pela brincadeira. É uma brincadeira besta. Parabéns, com uma salva de palmas para eles. Mas o Alex respondeu certo. Ele pode, ele também concordou, tá certo? Aqueles 3 uvinhas sem sentido, ele poda também. E aquilo vai virar uva também. Vai virar uva, já é uva. Vai virar suco de uva, vai virar vinho também. Não importa a quantidade de fruto que você produza, se foi muito, se foi pouco, ele podou, ele colheu, foi para ele. Eu produzi tão pouquinho fruto, acho que ele viu. Não passou desapercebido. Ele colheu e foi para a honra e para a glória dele. O fruto que você produziu foi pouquinho, não teve sentido para você, você ia jogar fora até, acho que nem vai ficar aqui, vai apodrecer, vai cair no chão e nem vai, ele viu. Ele podou e ele colheu e foi para a honra e para a glória dele. Se você produziu muito ou pouco, ele está vendo. Aí ele podou aqueles 3, porque ele sabe que se ficasse aqueles 3, ia puxar a energia da videira, ia prejudicar, tem que podar, porque quando vier o próximo, vai vir mais parrudinho, aí já vão ser umas 5, 6, e pode, depois vem um cacho maior, e assim é com a gente. Então também não fique querendo que você fez uma coisinha de nada. Fala, irmãos, eu produzi um negócio, eu cantei 3 músicas domingo passado, hein? Eu quando era criança eu cantei no coralzinho numa igreja que tinha. Então eu cantei no coralzinho quando era criança. E foi muito. A gente fez lá em Portugal, a gente levou alimento para morador de rua. Sim, em Portugal, na Europa também tem morador de rua. A gente fez alimento e a gente levou. E nós somos, glória a Deus por isso, né? E fica carregando aquilo que você fez. Não foi para ele? Então precisa ficar falando. Você não fez para ele? Então para de fazer propaganda. Foi para ele. Ele já colheu. Produz outro. Tem morador de rua aqui. Aqueles de Portugal já foi. Você não tem como mais fazer lá. Faz aqui. Aquilo que você produziu no passado já foi. Ele já colheu. Não foi para ele? Então agora ele já te limpou. Agora eu preciso fazer hoje alguma coisa. Sabe a história do burrinho? Não sei se vocês já ouviram falar. Lembra que Jesus, quando ele entrou em Jerusalém, ele veio montado num burrinho, né? Já ouviram a história? Já, né? Eu não vou contar. Tem a história, né? Que ele foi... Todos já ouviram? Sobre isso? Então eu vou fazer aqui. Teve já? Recente, você viu? Aqui, ó. Não, eu sou burrinho. Eu sou burrinho. E aqui é o caminho de Jerusalém. E Jesus, ok. Um exemplo. Jesus, arruma o cabelo, Jesus. Jesus, de cabelo desarrumado. E Jesus falou assim, cumprindo uma palavra que estava lá em Zacarias 9:9, que o rei dos reis, ele vai vir sobre um jumentinho, filho de uma jumenta, um burrinho. E quando Jesus chegou em Jerusalém, ele falou, na entrada de tal cidade tinha lá um burrinho que nunca foi usado. Traga ele para mim, por favor, que eu vou chegar nessa cidade montado nesse burrinho. E Jesus está aqui, né? Segura aqui. Jesus foi montado no burrinho. Aqui o burrinho. Então, vocês são o caminho de Jerusalém. E quando eu passar com Jesus,
vocês vão aplaudir, saudar ele. Pô, Jesus está aí, glória a Deus, né? Que maravilha. Então todo mundo aplaudindo e fala, Jesus, não sei o que lá, tal. E eu sou, lembrando que eu sou quem? Vocês vão me ofender agora? Eu vim aqui. Então eu sou o burrinho, vocês chamando Jesus e tal, e eu sou o burrinho, vamos lá. Aplaudindo. Obrigado. Gente, é Jesus que está aqui, mais forte. Legal, obrigado. Legal, obrigado, gostei disso. Entregando Jesus aqui, segura Jesus. Rapaz, que experiência maravilhosa. Eu nunca passei por isso em toda a minha vida. Foi a primeira coisa que eu fiz na minha vida e já foi assim, em grande estilo. Que gostoso isso, né? Eu acho que essa sensação para mim foi tão boa que eu gostei disso. Eu fui aplaudido, eu tô, quer mais? Eu vou voltar por esse mesmo caminho e, gostei disso. E vocês vão ficar olhando agora para Jesus e eu vou passar pelo mesmo caminho, porque foi o meu jeito de andar, foi alguma coisa que vocês viram em mim que, causou todo esse fervor. Eu gostei disso, Não é gostoso? A gente está tocando, as pessoas, que maravilha, Então eu vou voltar pelo mesmo caminho, vocês olhando para Jesus. Olhando para Jesus. Fixados em Jesus. Oi, Cida, tudo bom? Eu passei agora, lembra que eu passei aqui? Você dava sorrindo para mim, você deu tchau para mim? Para Jesus. Mas, eu compro o pão de mel, não vai... Tudo bom? Pessoal, não vai aplaudir? Ou te brincou ali, não vai aplaudir? Não vai? Não rolou? O que está acontecendo? Meu passo não está tão elegante? Espera aí, deixa eu ver se melhora. E aí? Melhorou? E Luiz, também não gostou? Não? Eu compro a pizzinha lá depois, não tem? Essa história já é bem conhecida. Mas isso acontece com a gente. Só tem algo de precioso em nós quando a gente está com Jesus. Quando a gente está agindo com Jesus. Quando a gente está interagindo com Jesus. Sem Jesus a gente fica bobinho assim. Fica querendo chamar atenção por nada que a gente tem. E a gente perde a graça. A nossa graça só está quando a gente está com Jesus. Sem Jesus a gente não tem graça. A gente é desgraçado. Tudo para Ele, tudo é fruto dEle, tudo é para Ele. E o mais importante, quando a gente está ligado nele, e a gente acha que aqueles 3 frutos que a gente produziu vão nos garantir a salvação, a vida eterna, foi, em 1980, quando eu me converti, eu fazia cultos na praça, e era muito usado por Deus, e depois disso não faz mais nada, a vida inteira, mas 1980, quando eu me converti, tem um testemunho para dar, irmão, depois de 2 anos na igreja, irmãos, em 1980, quando eu me converti, eu já ouvi esse testemunho, e hoje, o que você fez? Em 2016, o que aconteceu? E a gente fica preocupado, porque em 1980, quando você fez aquilo outro, e tinha um primeiro amor, e as coisas aconteciam, e quando a gente está ligado nele, dentro de nós torna-se uma fonte de água inesgotável. Eu lembro que ele falou para a samaritana, Jesus falou assim, olha, dê um pouquinho de água para eu beber. Ela falou assim, olha, esse poço é muito fundo, não tem como pegar água nele agora. E ele falou assim para ela, se você soubesse quem está te pedindo água, você iria pedir água para mim e eu lhe daria água da vida eterna. Uma água que não teria fim, uma água que mataria a sua sede para sempre. E depois ele fala, quem beber dessa água, dentro de si vai brotar uma fonte de água viva. Quando a gente está ligado nele, o que a gente faz não perde a força, porque dentro de nós
a videira está nos dando o que a gente precisa para que a gente produza fruto. Então não acaba a nossa força, a gente não consegue ficar cansado quando a gente está ligado nele. A gente fica cansado, presta atenção nisso, quando a gente faz as coisas não estando ligado nele. A gente se cansa, porque a gente ficou ligado pela amizade que eu tinha de tocar com o Marcelo, que era muito fácil tocar bem. Aí depois que o Marcelo saiu da igreja, eu perdi minha vontade de fazer as coisas, porque eu não tenho que estar ligado nele, ele tem que estar ligado em Jesus, e eu também ligado em Jesus, todos nós. E aí a gente produz, e a gente não se cansa, e está sempre revigorado, amém? Só até aqui, que Deus nos abençoe, que a gente possa se conectar nele. Vamos orar? Vamos ficar em pé com as mãos dadas. Se a irmã puder, não puder ficar, fica sentada. Quem quiser ficar sentado também pode ficar, as mãos se alcançam. Amém? Vamos aqui, Marcelo? Nós estamos ligados uns nos outros, mas eu creio que o Espírito Santo está nos conectando, como teve desde a abertura, do louvor, que a gente esteja conectado com o nosso próximo, com o irmão que está ao nosso lado, mas todos com Ele, conectado nele, amém? Pai querido, nós lemos a Tua Palavra, nós já conhecíamos essa Tua Palavra, os exemplos também já conhecíamos, Senhor. No entanto, nós só estamos relembrando que nós precisamos estar conectados contigo, Senhor, para que, se a gente quer produzir alguma coisa, a gente tem que estar conectado com o Senhor. Pai amado, tantas vezes a gente se cansa, porque a gente se repete todos os rituais, mesmo os evangélicos, de uma vida com Deus, mas na verdade a gente não está ligado com Deus. Perdoa-nos pela nossa falha, perdoa pela minha falha. Pai amado, e nos ensina, ajuda-nos a caminhar conectados com o Senhor, ligados na intimidade com o Senhor, sabendo, com a distância tão próxima do Senhor, que sabendo aquilo que é a Tua vontade, o que está no Teu coração, e que a gente possa executar isso, e não a nossa vontade, mas seja feita a Tua vontade. Assim nós oramos e Te agradecemos por essa manhã, que o Senhor nos ensine, que a gente possa relembrar nesse domingo, que a gente só pode fazer coisa boa, se estiver conectado com o Senhor, em nome de Jesus, amém, amém? Vamos aplaudir o Senhor?